o torcedor do Flamengo. Meus amigos, a batata do professor Tite tá assando e foi dessa forma aí que vocês viram que a torcida do Flamengo reagiu à vitória magra, mas magra mesmo, do Flamengo sobre o Amazonas ontem em pleno Maracanã pela partida de ida da Copa do Brasil de 2024. Depois de mais uma apresentação horrorosa da equipe do Flamengo, o linha de passe da ESPN teve a seguinte opinião sobre mais essa fraca apresentação da equipe rubro-negra. Se você já é inscrito, não esqueça de deixar o seu like e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, acione o sino de notificação e fique sempre atualizado das notícias do Mengão. Os créditos são do programa Linha de Passe da ESPN. Bora ver o que eles disseram. Aqui com o nosso Linha de Passe, a gente vai abrir falando dessa vitória do Flamengo sobre o Amazonas por 1-0. A gente está com o Leonardo Bertozzi, André Kifuri, Vitor Birner, Jean Oddi. Daqui a pouquinho a coletiva do Tite, também palavras dos jogadores aí, desta vitória do Flamengo. Porém, Leonardo Bertozzi com vaias para o Tite antes do apito inicial, já na escalação, vaias durante o jogo, vaias para o elenco e no final do jogo, não podia ser diferente, vaias de novo, inclusive xingamentos. Jogo que marcou o retorno do Gabigol também na segunda etapa. É para tudo isso mesmo? O Flamengo está desagradando tanto assim? O início do trabalho... Início não. O trabalho do Tite está desagradando tanto assim, ô Bertozzi? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite, companheiros. Boa noite, Léo. Boa noite, fã de esportes. A gente está tendo uma prova de que, na real, a temporada do futebol brasileiro ela começa para valer quando as competições mais difíceis chegam, né? Quando chega a fase de grupos da Libertadores, quando chega o Campeonato Brasileiro. A exigência de todos os jogos fica muito mais alta e o Flamengo nos últimos jogos, de fato, tem desempenhado abaixo. Hoje, apesar da vitória, fazia tempo que eu não vi o Flamengo ter uma atuação tão pobre, mesmo com a qualidade dos jogadores que tem. A jogada do gol, a jogada do Pedro foi uma das pouquíssimas jogadas trabalhadas do Flamengo no jogo. Tabela, ultrapassagem, cruzamento certo. Porque se teve uma coisa que o Flamengo abusou hoje foi de tentar jogar a base de cruzamentos e quase todos eles aleatórios, sem rumo. Algumas ligações diretas também, né? Que têm sido recorrentes. Então, e no momento em que o adversário, o Amazonas, se postava para defender sua área, muita lentidão na troca de passes, um time muito estático, muito moroso, parecendo até preguiçoso, como se estivesse cumprindo um trâmite ali num jogo que ele poderia fazer mais gols a hora que bem entendesse e acabou não sendo assim. Então não é porque o placar foi magro, o placar podia ser magro numa atuação muito boa, que você gera muita chance. Exigindo muito do goleiro adversário. Mas não, né? Foi 1-0 que, olha, foi ali porque aquela jogada saiu. O torcedor do Flamengo colocou nos últimos anos uma barra muito alta, claro, pelo potencial de investimento que o clube tem, pelo que ele já conquistou nos últimos anos e quer continuar conquistando. E então a cobrança vai ser sempre por uma excelência que os últimos jogos têm ficado bem longe e o de hoje foi muito abaixo do que você espera de um time do nível do Flamengo. Eu acho, né, Birner, que não é nem mais uma questão de porque o Jorge Jesus, gente, acho que já, né, eu sei que ainda tem uma coisa do torcedor, mas é mais pelo potencial que esse time pode entregar. Então, assim, hoje o Flamengo não tinha o Arrascaeta, hoje o Flamengo não tinha o Pulgar, os jogadores vão ficar um tempinho fora e tudo, mas era um Flamengo com o Vinha, que, né, contratação para essa temporada, um Flamengo que começou com o De La Cruz, contratação para essa temporada, com o Pedro lá no comando de ataque, o Flamengo que a gente costuma falar que o Zupac até destacou no domingo passado aqui no Linha de Passe. A gente fala sempre que o Flamengo tem dois times
né? E você cita que é o melhor elenco da América do Sul e ninguém discute sobre isso. Você fala, é o Bayern de Munique da América do Sul, você cansou de falar isso. São 2 times e o segundo a gente fala, esse segundo time aí do Flamengo, olha, disputava ali vaga em Libertadores, podia brigar por título, etc. Mas a gente não está vendo isso acontecer. Por que as coisas não estão acontecendo, Birner? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa Tudo noite jóia. a você, ao Léo, Jean, ao André, numa versão cada vez mais sutilmente aguda. Verdade. Uma coisa impressionante, né? Independentemente disso, uma ótima noite. Muito obrigado, é por isso que eu falo. Boa noite aos fãs do esporte. A torcida culpa o Tite. Pois é. Pelo que a gente ouve no Maracanã, não sei se todos os torcedores culpam o Tite. Eu tenho que olhar para os jogadores. Tá. Eu até posso questionar algumas das ideias que o Tite implementa. A gente pode falar da parte física que o Tite citou. Ele falou em dar um passo atrás, depois da derrota contra o Botafogo, em fazer as coisas mais simples. Mas eu concordo com tudo que o Léo disse. Se algum flamenguista assistiu o jogo pela TV e ele estava com um pouco de sono e encostou na cadeira, em algum momento ele dormiu. Porque o jogo ou deixou o torcedor muito irritado ou deixou o torcedor com mais sono. E quando você olha o time do Flamengo, a capacidade que o time que entrou em campo hoje, não vou falar nem das ausências, tem para enfrentar uma equipe como o Amazonas, nada aconteceu. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Vou olhar uma coisa positiva. Eu acho que o Vinha vai acabar sendo titular, que já era uma coisa meio previsível. Ok. No mais, a atuação do Gerson, se você pegasse os números do Gerson, vai falar, né? Rouba muitas bolas, erra poucos passes, tem uma quantidade razoável de desarmes, mas não produz, né? O De La Cruz não tem associação, isso não acontece, a bola não chega no Pedro, em que condição, quantas vezes? Eu vou olhar só para o técnico depois de tantas trocas de técnicos. Se esse Flamengo não jogar com o Tite em algum momento um futebol de nível alto, é necessário que se olhe para o elenco de maneira muito profunda e talvez seja hora de mudar vários jogadores. Mas eu ainda espero que o Flamengo jogue bem durante o ano. Hein? Esse elenco, o Jean, já teve mudanças interessantes sobre aquele elenco que a gente falava que estava de barriga cheia, de títulos, etc., que não funcionava com treinador nenhum. Ou para quem conduz o dia a dia, o ambiente do CT do Flamengo e esse tipo de coisa, porque não é possível. Porque é um time que, vamos lá, o Pedro passou a ter mais oportunidades, o Pedro virou titular, então é um estímulo para o cara. O Cebolinha está lesionado, etc., mas passou a ter oportunidades, começou a jogar bem, desenvolveu bom futebol. Ele está machucado entre o Bruno Henrique, que é um cara que nunca foi problema do ponto de vista de empenho, de dedicação. Nunca, jamais. Chega o De La Cruz com a carga toda. Chega o Vinha com a carga toda. O Gerson voltando, depois de se recuperar de cirurgia e tal. É um goleiro novo também no Flamengo. Quer dizer, é uma zaga com... Vai mudando a escalação, mas é uma zaga que tem o Léo Pereira, que subiu muito de produção, é o Ortiz, que chegou... Gente, Fabrício Bruno, não me parece que é um time de barriga cheia, sabe? Que tá ali empurrando e seja qual for o treinador, o desenvolvimento vai ser o mesmo. Perfeito. Boa noite, William. Boa noite, companheiros. Boa noite. Então, eu concordo com você. Eu acho que já não dá mais para olhar para esses jogadores que entraram em campo hoje, para pegar esse exemplo e dizer, o problema é que o time do Flamengo não vai mais, estão saciados, estão com a barriga cheia e tudo mais. Não dá. Eu acho que não dá para apontar para isso, para tal falta de vontade dos jogadores. Então, assim, é normal que o técnico do Flamengo seja cobrado, porque qualquer técnico do Flamengo vai ser muito cobrado, né, com o elenco que tem à disposição, com a quantidade de peças que o time contrata e continua contratando, mercado após mercado, sempre novos jogadores, sempre novas alternativas, e a gente continua sempre, né, vendo o time patinar do ponto de vista do rendimento, ainda que, exceção feita ao ano passado, os títulos tenham chegado. Eu acho que o flamenguista não pode se queixar da falta de títulos. Olhando para o jogo de hoje, eu acho que assim, a atuação foi muito fraca. É uma atuação que você acha que tem várias coisas para discutir, porque... Primeiro, só fazer um parênteses, porque é normal que a gente só fale do Flamengo, mas você manter 90 minutos com o nível de concentração, de empenho e de organização desse time do Amazonas para marcar do jeito que marcou contra o Flamengo... Com um técnico muito experiente, que é o Adilson Batista. Exatamente. E é bom fazer o registro, porque assim, a gente já viu vários times de Premier League sofrerem contra equipes que jogam dessa maneira e que conseguem jogar 90 minutos dessa maneira. Então tem o mérito do adversário. Porém, eu acho que assim,
Se não fosse a carga já dos últimos jogos do que o Flamengo não produz, não cria e tudo mais, provavelmente as críticas e os xingamentos que a gente viu hoje, não estou dizendo que eu concordo com os xingamentos e sobretudo com as vaias prévias. Você concorda com a insatisfação? É, insatisfação, ela é Normal. compreensível, Lógico. porque Normal. olha o nível desse elenco, desses jogadores e tudo mais. Só que aí assim, você opta, né? O mesmo Flamengo que optou para, contra um jogo contra o Palmeiras, no Allianz Parque, deixar De La Cruz e Pedro no banco de reservas, Campeonato Brasileiro, talvez com o seu principal adversário do ponto de vista da briga por título e tudo mais. Galera, tá aí o que os caras disseram. E como disse o jornalista Jean Oddi, o Flamengo não pode ficar poupando demasiadamente os jogadores o tempo todo. Não se pode poupar contra o Palmeiras, que é o nosso maior rival na terceira rodada do Brasileirão. Cara, isso é um absurdo. Nós estamos apenas no começo do campeonato e os caras já estão poupando o jogador por causa de desgaste. É algo surreal. Em outras palavras, eles estão dando muito mole para esses jogadores. Bom, dando continuidade, foi só acabar o Campeonato Carioca que os problemas que não tinham antes começaram do nada a aparecer. Com isso, a torcida percebeu que o time não está tão bem assim e de um dia para o outro mudaram de água para o vinho e já estão pegando no pé do professor Tite. Acabou o Cariocão, Tite. Agora tem time de Série A, tem time de Série B. Não é só Série C e Série D como era antes. A verdade é que os campeonatos para esses grandes times começam mesmo com as grandes competições. Estaduais, na minha opinião, só servem para enganar os torcedores e muitas vezes machucar os atletas. Sobre o que eles falaram sobre o Tite, eu não estou defendendo o treinador. Não pensem isso. Mas o jornalista Vitor Birner foi muito assertivo quando disse que a culpa não pode ser só do técnico. Sempre do técnico. O único que fica sempre com a granada na mão. Gente, temos que mudar um pouquinho e começar a olhar as coisas de outra forma. Temos também que olhar para os jogadores que estão em campo. O elenco do Flamengo é muito farto em bons jogadores. Mas esses caras, quando entrarem em campo para jogar, têm que mostrar mais vontade e determinação nas suas ações com a bola. Eu vou deixar uma coisa bem clara para vocês. Se esse time não conseguir jogar um futebol de primeiríssima com o Tite, eu acho que não conseguem jogar com ninguém. Ninguém consegue fazer esses caras jogar se o Tite não conseguir. E também acho que já está na hora, na verdade já passou da hora de trocar muitos atletas do grupo rubro-negro. Eu acho que tem gente que já está fazendo hora extra e está na hora de respirar novos ares. Mas diz aí você nos comentários, o que é que pode ser feito para que o Flamengo volte a apresentar um bom futebol e resgatar a alegria do torcedor flamenguista? Comente aqui embaixo que eu vou ficar muito contente em te responder. Pessoal, de momento foi esse o vídeo. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Quem é inscrito, não esquece de deixar o seu like. E assim nós nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos, vamos Flamengo!